Vocês mais uma vez. Que bom é poder voltar a essa igreja mais uma vez. Se você puder olhar para o crente pentecostal mais bonito do seu lado e dizer para ele que bom que você está aqui, faça isso com alguém, por favor. Nós vamos fazer leitura de um texto que está em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Enquanto você procura esse texto, para a gente conversar um pouquinho, eu quero celebrar a Deus pela vida desse casal que eu amo muito, pastor Fábio e pastora Cristiane. Eu desejo que Deus continue os abençoando, os prosperando e os fazendo crescer muito e muito mais. Que a terra profética não fique só aqui em São João de Meriti, mas que ela se espalhe pelo Rio, por São Paulo e pelo Brasil. E, por favor, me leve para pregar. Obrigado. É uma família maravilhosa. Eu só estou esperando eles lá em casa até hoje. Mas é todo mundo, viu, varão? Nós vamos todo mundo. Eu sempre recebo, ou quase sempre, o pastor Fábio. E é uma festa quando ele diz para mim que está indo para lá. Porque estar com amigos é maravilhoso. Estar com ele especificamente é sempre muito incrível. Uma pessoa de espírito vivo. E é muito, muito bom estar com ele. E com todos vocês que estão aqui. Deus os abençoe. O Gustavo, eu não vou dizer os pernambucanos, porque ele está sozinho hoje, né? O Gustavo, pois é, faltou a costela dele. Nós chegamos agora por volta de 19 horas de São Paulo, pegamos muita chuva e muito trânsito na estrada. Alguém disse, o pastor disse que foi a gente que trouxe a chuva. Eu não discordo, porque a gente de fato veio no caminho com muita chuva mesmo. Chegamos aqui, não estava chovendo e começou agora, pelo que percebemos. Mas graças a Deus deu tudo certo e nós chegamos aqui. O problema da dupla são os músicos, pastor, que os menininhos feios, gente. Mas estão solteiros, viu, irmãs? Tem gosto para tudo e toda panela tem sua tampa. Se vocês quiserem depois o WhatsApp deles, vocês se viram que eu não quero me meter nesse rolo. Não me peça. Efésios 5, vamos conversar um pouco? Rapidinho. Eu sinto que Deus já fez coisas tão poderosas, já desbloqueou tantas coisas em nós aqui, já falou de forma tão intensa e tão poderosa aos nossos corações, mas eu quero te dar um conselho baseado em duas coisas aqui. É muito rapidinho que eu quero falar com vocês. Efésios 5, 15 e 16. 5, 15 e 16. Vamos lá? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Olha aqui para minha mão. Nós temos parte do que temos de sociedade oriundas de um povo muito simples, pequeno, e que talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito deles. Mas a nossa origem como sociedade, de forma geral, ela vem deles. São os sumérios. Os sumérios, eles existem até hoje. Quem conhece de geografia bíblica vai se encontrar agora. Eles estão entre o rio Tigres e Eufrates. É exatamente lá que estão os sumérios, na região da Mesopotâmia. Esse povo, eles existem até hoje. E eles são muito antigos, milenares. Eles são existentes até hoje. E estão lá do jeitinho deles, da forma que eles gostam de viver. Eu disse a vocês que parte do que a gente tem como civilização vem deles, porque percebam que algumas coisas que nós temos até hoje, eles que criaram. E aí a gente acaba dando ou valorizando o aprimoramento da ideia. Vou exemplificar aqui. Sabe a ideia de escrita, que a gente diz que foram os egípcios que criaram? Você já assistiu a algum filme que tem aquele pessoal que escreve na parede, que se comunicava pelas escritas na parede? Alguém aqui já viu algum filme assim? Já viu? Legal. É isso. Não foram os egípcios que inventaram essa forma de comunicação, foram os sumérios. Os egípcios aprimoraram. Eles melhoraram a ideia.
É como se eles tivessem aumentado o alfabeto, mais ou menos por aí. Os sumérios criaram essa forma de se comunicar, de escrever. Os egípcios, os romanos, eles aprimoraram. O nosso país, ele é extremamente conhecido por conta da agricultura, mas isso não é origem nossa. Isso tem origem lá nos sumérios, quando descobrem os grãos, plantam, nasce, aí eles colhem, comem e descobrem que com isso eles podem sobreviver. Foram os sumérios quem criaram isso. Das muitas coisas que a gente pode conversar aqui a respeito do que os sumérios fizeram, tem uma que eu dou destaque para eles mais do que qualquer outra. É a ideia da divisão do tempo. Isso não é dos romanos, isso não é dos judeus, isso não é dos egípcios, isso também não é dos americanos. A ideia de dividir o tempo, ela é dos sumérios. Inicialmente, por pouco conhecimento, pouquíssimo ou nada de tecnologia, eles dividiam o tempo em 6. Era 3 períodos de tempo de dia e 3 períodos de tempo à noite. Aí vieram outros povos, por exemplo, os babilônicos, e vieram aprimorando essa ideia de contagem ou de divisão de tempo. Os babilônicos aprimoraram. Os americanos, recentemente, há coisa de 60 anos atrás, comparado à história, isso é muito recente. Os americanos, eles melhoram isso. Exemplo, o último relógio ou uma das últimas atualizações do relógio de pulso, esse que a gente tem, que antigamente tinha o de bolso, esse de ponteiro, bonitinho, uma das últimas atualizações feitas nesse relógio é na década de 70, quando eles perceberam que a cada 3 meses perdia-se um mês. Então era muito natural um ano ter uma perda aí de 1 mês e meio, 1 mês e alguma coisa, por conta dessa falta de atualização. Essa última atualização vem aqui na década de 70, muito recente, muito próximo de nós, inclusive. Mas a criação disso, ela vem dos sumérios. E é exatamente essa ideia de tempo que dá-se a entender no texto que nós lemos. Paulo traz o sentido ou a ideia dos sumérios, da criação do tempo, da forma que eles viviam, para poder escrever para a gente aquilo que nós lemos esta noite nesses 2 versos muito importantes. Divide-se inicialmente o tempo em 6, vai para 12 e chega-se em 24 horas, que é o que nós temos atualmente. Divide-se em semanas, em meses, divide-se aí 12 meses no período de um ano, e assim subsequentemente. Bom, a gente sabe qual é a origem, e Paulo se faz utilizar dessa origem para poder escrever isso para a gente, para poder exemplificar o que a gente leu aqui. Olha o que Paulo está dizendo para a gente. Eu vou falar com as minhas palavras, porque a Bíblia ela é muito rebuscada em algumas expressões e às vezes confunde a nossa cabeça. Vamos lá. Paulo está dizendo o seguinte para a gente: a vida de vocês é muito curta, para vocês ficarem perdendo tempo com um monte de bobagem, e vocês têm que aprender a viver direito. É só isso que Paulo está dizendo para a gente. É como se ele estivesse batendo um papo com todos nós que estamos aqui, vivendo inúmeras crises existenciais, vivendo inúmeras coisas que acontecem com a gente, ele sentasse do nosso lado e começasse a usar umas gírias cariocas. Pô, qual é, mano? A parada é a seguinte, cara, para de perder tempo com besteira, porque isso aí não vai valer a pena para sua vida. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo para a gente. Aí vem a Bíblia para deixar um negócio bonito e escreve o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais. Olha que negócio rebuscado. Fica legal isso aqui, né? Fica bonito. Aí o pregador vem todo legal, porque o grego, ele não sabe mal falar português, o inimigo vem para aqui tentar ensinar hebraico para a gente. Mas ele tenta, esses negócios bonitinhos. É simples o negócio aqui. Vocês têm que aprender a viver. É só isso que Paulo está dizendo para a gente. Vocês têm que aprender a viver direito, a lidar com as questões da vida de forma mais prática, para não ficar quebrando a cabeça. É isso que Paulo está deixando explicado aqui para a gente. Vede prudentemente como andais, não como nécios. O que é ser um nécio? É alguém sem sabedoria. Aí Paulo ele é repetitivo, não como nécios, mas como sábio. É isso que ele está dizendo para a gente. É viver com sabedoria. Bom, o que é sabedoria? Sabedoria e inteligência são 2 coisas parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Inteligência é o que todo mundo tem. Grave isso aqui. Todo mundo tem inteligência. Você pode não usar, mas você tem. Você pode se esforçar para não utilizar o que você tem de inteligência, mas você tem. Você é inteligente
a ponto de aprender a falar, aprender a andar, escrever, se comunicar. Pastor, eu não sei ler, mas você pega o ônibus que te leva para onde você quer sem saber ler. Uai, isso é inteligência. Talvez você não tenha tido a oportunidade ou muitas possibilidades para ir para uma faculdade, para uma escola, mas você se vira do jeito que você pode. Isso é inteligência. É a sagacidade do ser humano em se virar da forma que ele pode. E o brasileiro é bom nesse negócio de se virar. A gente sabe dar o nosso jeitinho para fazer absolutamente tudo que a gente precisa. Inteligência e sabedoria são coisas parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Inteligência é o que todo mundo tem. Sabedoria é o que Deus dá para a gente em momentos específicos para nós utilizarmos. A sabedoria ela pode ser vista ou admirada de duas formas. A primeira é por conta da idade. Quando você estiver mais ou menos na idade do pastor Fábio, assim, perdendo os cabelos, você vai ser muito sábio, muito sábio. Porque a idade dá isso pra gente. Dá. Eu completei esse ano 30 anos de idade. Eu fiz 30 anos. E comecei a notar algumas coisas. Eu comecei a observar um pouco a minha vida. E comecei a descobrir que eu não tenho mais o ímpeto de pregar como tinha aos 18. Eu não tenho mais a força que eu tinha aos 22 quando casei. Eu não tenho mais aquela gana. Não, eu vou pregar no mundo inteiro. Se me der a oportunidade para pregar do lado da minha casa, eu agradeço, que eu vou ter que andar pouco. Para mim está melhor assim. Eu tenho um negócio meio de cansaço, é da vida do ser humano. A idade vai ensinando algumas coisas para a gente. A gente descobre que andar lentamente, vagarosamente, contando os passos, nos leva aos mesmos lugares que a gente queria ir correndo algum tempo atrás. E aí a gente começa a andar um pouco mais tranquilo. Eu vejo meu filho em casa que corre, que pula, que puxa, papai, vamos, já acorda virado no 380 e é um negócio, eu digo que maravilha, deixa ele gastar a energia dele, eu vou só administrando o negócio aqui por detrás. Quando eu percebo que está muito elétrico, tem um amiguinho dele que mora do lado de casa, eu pego o amiguinho, trago para casa, eles quebram a casa inteira, deixa quebrar a casa e o pau vai quebrando lá e está tudo certo. Eu não tenho mais o pique que aquele garoto de 4 anos tem. A idade vai mostrando para a gente, dando para a gente sabedoria para viver. A gente não se mete mais em algumas confusões, como dizer que o Flamengo é o melhor time do Brasil. A gente não se mete nesses negócios não, irmão. Não, isso aí... Não, essas coisas para a gente não vai se... Rapaz, é porque esse povo aqui, eu acho que eles gostam de sofrer. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Mas aqui, presta atenção, é a idade. A idade traz para a gente sabedoria. Isso é normal, natural. A idade traz para a gente e nos deixa pessoas mais sábias. Por exemplo, o maior dos meus conselheiros. Eu tenho amigos que sempre que passo por questões ou preciso de ajuda, de conselho, de direção, procuro esses amigos, me sento, converso, abro o coração. Mas o maior dos meus conselheiros é o meu avô. Meu avô tem os seus 74 anos de idade. Esse ano completa 75 e eu queria que ele fosse eterno. E toda vez que as coisas apertam, eu o chamo, sento com ele, conto o que está acontecendo. E parece que ele já viveu tudo o que eu vivo na minha vida, porque ele sabe me dar conselhos sábios, uma direção sábia de Deus. Ele vai no texto da Bíblia certinho. Ele descreve as coisas certinhas. É a idade. A idade o permite ser alguém sábio, com direção de Deus para algumas coisas. Mas a sabedoria nem sempre está ligada à idade. Às vezes é alguém muito novo, mas muito sábio na vida. Às vezes você procura alguém que tem pouca idade, mas palavras certas para te aconselhar, uma direção certa para te dar. Esse é o caso que a gente identifica de fato Deus ungindo alguém com sabedoria. É Deus capacitando alguém com sabedoria. A sabedoria está atrelada à idade e a sabedoria está atrelada a algo que Deus dá, que Deus libera, que Deus direciona para alguém e para alguma pessoa de forma muito especial e específica. É quando você percebe que te procuram, você não sabe o que dizer e quando falou, já saiu, aconteceu, o conselho foi bom, resolveu a questão. É Deus te dando sabedoria para resolver algumas coisas. Mas me surge uma questão: como viver de forma sábia? Como alcançar de Deus sabedoria para viver? Qual é a maneira? Ou tem algum segredo? O que a gente precisa fazer para alcançar de Deus sabedoria? Tem duas coisas muito especiais que nós precisamos fazer. Para viver uma vida com sabedoria,
E eu deixo para vocês esses 2 conselhos e a gente encerra de forma muito rápida. A primeira coisa que nós precisamos fazer para viver uma vida com sabedoria é valorizar aquilo que nós temos. Vou repetir isso aqui. É valorizar aquilo que nós temos. Valorize aquilo que você tem. Quer viver de forma sábia? Quer viver de maneira inteligente? Só valorize aquilo que você tem. A gente é bom para valorizar 3 coisas. Quantas coisas? 3. Quantas coisas? 3 coisas. Nós somos bons para valorizar 3 coisas. A gente é bom para valorizar aquilo que a gente não tem. Nós somos bons para valorizar isso. É quando você passa na frente de uma casa bonita, que você admira e fala, olha, essa é a melhor casa do mundo. Mas não tem. Você valoriza porque você não tem. É quando você não consegue alcançar alguma coisa, não comprou ainda, não adquiriu ainda, e você valoriza isso. Você valoriza o casamento que de repente ainda não tem. Pergunta para quem está chegando aos 50 de idade, se ela não valoriza um casamento. Vá, valoriza. Já ficou para titia, muito tempo, muito tempo. Quando ela vê um casal, ela acha tão bonitinho, aqueles filmes que os velhinhos ficam de mão dada, aquela coisa, ela até chora vendo aquele negócio, até chora. Aí ela fica vendo aqueles casais, meu casamento é isso, casamento é aquilo. Tudo que ela queria era esses problemas para a vida dela. Tudo que esse solteirão de 50 queria, era esses problemas que a gente fala do casamento para a vida dele. Ele valoriza porque ele não tem. Nós somos bons para valorizar aquilo que nós não temos. Pergunte para alguém que não pode ter filho o que ela valoriza na vida. Vai dizer, olha, eu valorizo o filho é bom. E quando vem alguém reclamando, meu filho é isso, meu filho é aquilo, ela olha e diz, olha, valorize porque você pode ter um filho. Valoriza porque tem. Ou valoriza exatamente aquilo que não tem. Nós somos bons para valorizar isso. A gente valoriza o armário que não tem em casa. A gente valoriza o pastor que nós não temos. A gente valoriza a igreja que a gente não tem. Isso nós somos bons de valorizar. Há uma outra coisa que nós valorizamos também. Nós valorizamos aquilo que os outros têm. Isso nós valorizamos demais. Eu troquei de carro há mais ou menos 3 anos atrás. Mais ou menos 3 anos eu troquei de carro, comprei o carro dos meus sonhos. Não é um carrão, é o carro que eu poderia comprar na ocasião, mas era o carro dos meus sonhos. Deus me deu essa oportunidade. O pastor Fábio já andou nesse carro comigo lá em São Paulo algumas vezes, ou todas as que ele foi, das últimas vezes que voltei, desde que retornei a São Paulo, há um pouco mais de 2 anos atrás. E eu comprei o carro muito feliz, parei na porta da igreja, o obreiro que estava na porta olhou para mim e falou, pastor, posso estacionar seu carro? Eu digo, pode. Estranhei, porque ele nunca tinha pedido. Eu estava num outro carrinho mais velho, mais surradinho. Ele não pediu para estacionar meu carro nunca na vida, pastor Fábio, mas ele pediu. Eu falei, tudo bem, pode, vai lá, estaciona, tranquilo. E aí eu sentei. A porta ou o púlpito da igreja dava de frente para a porta de saída. Eu percebi que ao invés de estacionar, ele foi, deu uma volta, voltou, deu outra volta, deu outra volta. Falei, ele vai gastar todo o meu combustível, esse infeliz. Ficou dando umas 4, 5 voltas no carro. E aí ele foi, voltou, parou o carro na porta da igreja, estacionou bem na porta, porque era onde tinha uma vaga reservada para mim na ocasião, bem na porta da igreja. A hora que parou, ele fechou. Aí eu fui e vi que ele abriu o porta-malas, fechou o porta-malas, abriu o capô, fechou o capô. Falei, esse cara tá atacando alguma mandinga no meu carro, não é possível. Não é possível um negócio desse, não, gente. Aí ele rodava no carro e olhava mais no carro, e foi, e abriu, fechou. Meu carro tem teto, aí ele foi, abriu o teto, fechou o teto, aí abria, e sentava no banco, e olhava, e um negócio assim, e aquela coisa toda. Ele falou, o que esse cara tá fazendo no meu carro, pelo amor de Deus, gente? Ele foi, aí no final do culto, ele falou, pastor, o senhor tem um carrão? Eu falei, inimigo, seu carro é igual ao meu, idiota. Ele tinha um carro igualzinho o meu, mesmo ano, mesmo modelo, mesmos opcionais, mesma cor, mesma fábrica, mesmo tudo. Eu falei, não, pastor, é que o seu. Eu falei, o meu é igual ao seu, porque a gente é bom para valorizar aquilo que é dos outros. Eu falei, cara, vem cá, senta no seu carro, dirija seu carro, é a mesma coisa. Não, o meu tá puxando um pouquinho para cá, vai fazer alinhamento nesse trem que vai ficar retinho andando, irmão. Mesma coisa, a gente valoriza o que os outros têm. Nessa mesma igreja, um dia eu estou saindo da igreja,
Uma irmã me para e diz: pastor, o senhor tem que orar pelo meu filho, e o meu filho isso, o meu filho aquilo, olha o meu sobrinho. Aí o filho dela estava de um lado, ela puxou o sobrinho dela para o outro lado, falou: esse aqui já fez faculdade, trabalha no banco, ganha não sei quanto, é isso, é aquilo. Eu olhei para ele e disse: irmã, quem é o seu filho? Pastor, o senhor está pastoreando, a gente não sabe quem é meu filho. Não, eu digo: eu sei, eu acho que a senhora não sabe quem é seu filho, porque a senhora só fala do outro e não fala do seu de forma nenhuma. Valorizar aquilo que nós temos, é o que nós temos. Nós somos bons para valorizar o que é do outro. Sabe o que é bom? É o casamento do outro. O casamento do outro é maravilhoso. É o casal que você só vê chegando na igreja de mãos dadas, mas não convive dentro de casa para saber dos problemas que passa. Esse casal é maravilhoso. O marido do outro é mais bonito do que o seu, porque o seu, se só dá comida que engorda, ele está gordo. Por isso que ele está desse jeito. A esposa do outro é mais bonita do que a sua, porque você não paga o cabeleireiro para ela todo final de semana. Por isso que ela está mais bonita. Nós valorizamos aquilo que é do outro. O que é do outro é melhor que a gente. Sabe o pastor que é bom? É aquele da televisão, que nunca te viu, nunca orou por você, nunca foi na sua casa, nunca te visitou, nem sabe que você existe. É esse pastor que você valoriza. Sabe a igreja que é boa? É aquela igreja que você vê brilhando na televisão, que as câmeras só pegam os bons ângulos, que você não sabe os espaços vazios que tem na igreja, porque tudo que a câmera pega é a igreja cheia. Pregador bom é aquele pregador que você tem que pagar caro para vir na sua igreja, não é aquele que está aqui todo dia orando, buscando a Deus. A gente valoriza aquilo que é dos outros. Carro bom é o do outro, família boa é do outro, a casa boa é a do outro, louvor bom é a da outra igreja, pastor bom é o da outra igreja. A gente valoriza o que os outros têm. Nós valorizamos, queremos viver com sabedoria, mas valorizamos o que não temos. Valorizamos aquilo que é do outro. Nós valorizamos uma terceira coisa, é aquilo que nós perdemos. A gente é bom para valorizar o que a gente perde. A coisa mais normal que existe na face da terra é ver filhos que choram loucamente em cima do caixão de seus pais, depois que perderam os seus pais. Estão valorizando depois da morte. Estão chorando, mas não é de tristeza, é de remorso. Porque quando os pais estavam vivos, não valorizavam os pais que tinham. Não diziam que amavam os pais que tinham. Sabe qual é a pior dor que tem? Eu nunca passei por isso, mas o fato de pensar em passar já me dá desespero. É perder o nosso filho, que é o que a gente mais ama na vida. E aí existem pais que choram loucamente em cima do caixão dos filhos que perderam, mas enquanto o filho estava em vida, ele era tribuloso, atribulado, só dava trabalho, não prestava para nada, era um filho ruim, você queria que ele saísse de casa, ele não fazia nada da vida, e só reclamava do filho que tinha. A gente valoriza aquilo que a gente perde. Sabe qual é o pastor que é bom? É aquele que não pastoreia mais a gente, é aquele que você saiu do ministério que congregava e agora está sorrateiramente pensando em voltar. Perdeu o pastor. Sabe qual é a igreja que é boa? É aquela igreja que talvez você tenha perdido. Essa igreja é boa. Não, pastor, porque aconteceu, foi, não, mas essa igreja ela é maravilhosa, porque já perdeu, não tem mais. Sabe qual é o tempo que é bom? É o tempo que não volta mais e você não soube valorizar o tempo que você tinha. Quer viver uma vida com sabedoria? Comece a valorizar aquilo que você tem. Sabe qual é a igreja que é boa? É a terra profética, é esse local que Deus te deu para celebrar. Sabe qual é o culto que é bom? É o culto que nós estamos esta noite. Deus nos deu a oportunidade de participar. Sabe quais são um casal de pastores que são os melhores do mundo? É o pastor Fábio e a pastora Cristiane. Eles oram por você, clamam por você, abençoam a sua vida. Eles acordam de madrugada para interceder por você. Eles se dedicam em oração por essa igreja. Esses são os melhores pastores. Sabe qual é o melhor casamento? É o seu. Melhor filho é o seu. Melhor casa é a sua. Melhor igreja é a sua. Melhor vida é a sua. Valorize aquilo que Deus te deu. Quer viver uma vida com sabedoria? Valorize aquilo que você tem. Você pode incomodar alguém, por favor, e com um sorriso, mas é um sorriso bonito, para ela não sentir que é um ataque à pessoa dela, mas sorri. Diga para ela, valorize aquilo que você tem. Diga para alguém. Eu paro aqui e há uma segunda lição que é poderosa para vivermos uma vida com sabedoria. A primeira é valorizar aquilo que nós temos. Eu gostaria que você saísse desse culto de forma diferente. Escuta, há alguns anos atrás, eu estava ouvindo um grande pregador do Brasil.
um grande. Na ocasião, talvez ele fosse o mais famoso, mais conhecido, o que era e tinha mais agendas. Isso há muito mais de 10 anos atrás. E eu comecei a perceber algumas coisas nele que fui identificando em outros pregadores. Eu identifiquei que 99% dos pregadores são péssimos de contar história e é só o que eles fazem pregando. Eles chegam aqui, eles leem um texto, aí eles querem contar todo o texto que eles acabaram de ler para a gente, como se a gente fosse idiota e não soubesse identificar que o texto acabou de ser lido. Aí eles querem tentar explicar uma coisa que eles não entenderam e a gente sai do culto do mesmo jeito, ou emocionado. Minha ideia não é essa. Eu não tenho esse desejo para você. Eu quero que você saia daqui com a cabeça fervendo para ter uma vida diferente, para viver diferente. Quer de fato ter sabedoria? Então valorize aquilo que você tem, o que é seu, o que Deus te deu, a vida que você tem. Pastor, mas a vida que eu tenho ela não está boa. Vá lutar para melhorar a sua vida. É só isso e nada mais. Mas há um segundo conselho poderoso aqui. A primeira coisa é valorizar o que temos. A segunda é aprender, e isso aqui é necessário. Aprender a valorizar o dia chamado hoje. Grava isso aqui. Se possível, escreva no telefone, na Bíblia, em qualquer lugar, mas nunca mais se esqueça disso. Nós precisamos aprender a valorizar o dia chamado hoje. É uma necessidade. Quer viver de forma sábia? Então aprenda a valorizar o seu hoje. Existem alguns grandes problemas que nos impedem de valorizar o nosso hoje. O primeiro é o ontem. O ontem é um problema muito sério e nos impede de valorizar o nosso hoje. O ontem é um problema gigantesco. Alguém disse que o excesso do ontem causa depressão. Eu não sou psicólogo, nós temos uma aqui, ela pode dar uma aula sobre isso para a gente. Mas alguém disse que o excesso do seu passado lhe causa depressão. São tantas pressões, tanta pressão uma em cima da outra, que o esgotamento emocional te leva a ficar trancado. É o ontem. O ontem é um problema muito sério, porque ele é gravado, não tem como apagar o ontem. Eu já disse isso muitas vezes e me arrependo de todas as vezes que eu disse isso, que você tem que esquecer o seu ontem. Não dá. Faz parte da sua história. Faz parte de você. É parte da sua vida, da sua caminhada. Não tem como esquecer. O que você precisa é fazer as pazes com o seu ontem. É compreender que tudo que lhe aconteceu foi só para que você chegasse exatamente aonde você está hoje. Foi só para que você fosse essa fortaleza que você é hoje, essa grandeza que você é hoje, essa pessoa que você é hoje. Você precisa aprender a fazer as pazes com o seu ontem. Faça as pazes com ontem. A gente acaba confundindo ontem por conta de uma questão muito simples. Quando falamos do ontem, na maioria das vezes pensamos no ontem negativo, mas o ontem não teve só tristezas. Ontem a gente só não chorou. O ontem também teve as alegrias. E talvez o maior problema do ontem não seja as tristezas, porque dessas a gente não quer lembrar. Dessas a gente não gosta de falar. Sejam as alegrias. E todas as vezes que a gente lembra das alegrias do ontem, a gente quer vivê-las novamente. Grava isso aqui. O que passou, passou. Até aquilo que foi bom já passou, acabou, já era, não vai mais voltar. É impossível trazer o ontem de volta para a nossa vida. Não tem como, não há possibilidade de trazer o ontem de volta para a gente. Não tem. A ideia é aprender a celebrar outro dia que não é o ontem. O ontem é o primeiro empecilho para nós não celebrarmos o hoje. Há um segundo empecilho que, na minha opinião, é pior do que o ontem, é o amanhã. O excesso do amanhã traz ansiedade. É quando você fica pensando demais no amanhã, no daqui a pouco, no depois, no já já. É quando você pensa demais naquilo que vai fazer, que tem para fazer, que vai realizar. É quando você pensa muito nisso, começa a criar ansiedade dentro de você para você viver logo o seu amanhã. Grava isso aqui. O amanhã não vai chegar para nenhum de nós que estamos aqui. O escritor de um dos hinos da harpa, eu acho que vocês conhecem, escreveu uma frase muito poderosa, dizendo que o amanhã para a gente pode ser muito tarde. Grava. O amanhã não vai chegar para absolutamente nenhum de nós que estamos aqui.
A nossa história, ela é escrita de duas formas, é o ontem e o hoje, só isso. Sobre o ontem, eu já disse, você precisa fazer as pazes com o seu ontem. É compreender que por maior que foi a alegria ou a crise que você passou, já foi, já aconteceu, já passou, já viveu, não volta mais. Pastor, mas foi o pecado que eu cometi, sobre eles Deus já liberou perdão, jogou no mar do esquecimento, não vai mais voltar de forma alguma. Pastor, foi o erro que eu cometi, é aprendizado para não cometer mais os mesmos erros. Pastor, foram as fofocas que fizeram, as calúnias que levantaram, as perdas que eu tive, os problemas que eu passei, as alegrias que eu vivi, já foi. Não importa o que tenha acontecido, já foi. E talvez a sua grande esperança esteja exatamente no seu amanhã. Você quer a segunda-feira, você quer a próxima terça, porque amanhã você começa a fazer alguma coisa melhor. Amanhã você vai ser um obreiro melhor. Amanhã você vai ser um crente melhor. Amanhã você vai ser um pai melhor. Amanhã você vai ser uma mãe melhor. Amanhã você vai ser um filho melhor. Amanhã você vai ser alguém mais dedicado no seu trabalho. Amanhã você vai ser alguém mais dedicado na sua vida. Amanhã, é tudo para amanhã. Grava isso aqui, o amanhã não vai chegar. Agora são 21h27, escute, o relógio vai virar 10 da noite, 11 da noite, 11h50, 11h59, 59 segundos, 0 horas, e o amanhã não chega pra gente, já é hoje novamente. Não, pastor, isso para mim não funciona. O hoje ou amanhã para mim só chega depois que eu durmo e acordo. Beleza, eu desafio qualquer um de vocês que estão aqui a deitarem-se hoje e acordar amanhã. Você pode deitar às 5 da tarde e acordar à meia-noite em ponto, amanhã não chega, já é hoje novamente. A gente está jogando tudo para amanhã, a gente está colocando tudo para amanhã, a gente está concentrando tudo para amanhã, e o amanhã está dizendo: eu não existo para vocês, eu não existo na vida de vocês, eu não vou chegar na vida de vocês. Pastor, não posso fazer planos para o futuro. Deve programar tudo que você puder para o seu futuro. O que você não pode é colocar todas as suas expectativas naquilo que só vai acontecer, seja lá quando Deus determinar para acontecer. O que precisamos é aprender a valorizar o hoje que Deus deu para a gente. É hoje. Hoje, não foi ontem, não vai ser amanhã, não é depois, é hoje. Grava isso aqui, o melhor dia da nossa história é o dia chamado hoje, é hoje. O melhor dia da nossa vida não foi domingo que passou, não foi a segunda que passou, não foi a quarta que passou. O melhor dia da nossa vida é hoje, é hoje. Não tem outro dia para celebrar a Deus a não ser o dia chamado hoje. Não tem outro momento para adorar ao Senhor a não ser o momento chamado hoje, é hoje. Eu não sei se você crê, mas hoje Deus muda a tua história, é hoje. Deus não precisa do amanhã para fazer absolutamente nada. O amanhã é para nós entendermos o tempo, o ontem é para a gente definir o tempo, o hoje é o momento que Deus precisa para agir na nossa vida, é hoje, é hoje. Quer viver com sabedoria? Então aprenda a celebrar o hoje, é hoje. É porque a gente acaba infelizmente trazendo pesos para a nossa vida que são desnecessários, são pesos do ontem, são pesos do amanhã, são pesos de coisa que nem aconteceu, são pesos de coisas que já passaram na nossa vida, e tudo que Deus espera da gente é que a gente aprenda a celebrar o hoje na nossa história, é que a gente aprenda a celebrar o hoje na nossa vida. Escute, não espere o caixão chegar dentro da casa, não espere a notícia da morte chegar dentro do lar para poder dizer o quanto ama alguém que você ama. Aproveite hoje para ligar, mandar uma mensagem, dizer o quanto você ama. Não espere a mala estar pronta, a carta de divórcio chegar para compreender o quanto você ama a sua família. Não espere o filho chegar em casa dizendo: eu vou sair dessa casa porque não suporto mais viver aqui, para dizer o quanto ama seu filho. Não espere o amanhã o seu esposo acordar morto na cama, ou receber a notícia de que ele morreu, que a sua esposa faleceu, para dizer para todo mundo através de flores o quanto você amava a sua esposa e os seus filhos. Não espere, aproveite o hoje que Deus está te dando para dizer o quanto você ama. Pastor,
É que amanhã eu vou para o monte, amanhã eu vou ser cheio, amanhã eu vou lutar um pouco mais para ser cheio do Espírito. Não, não espere o amanhã para ser cheio do Espírito. Não espere o culto da quinta para ser cheio do Espírito. Não espere o próximo domingo para Deus fazer. Grave o que eu vou te dizer aqui agora. Se você estiver desejoso que Deus te cure, hoje é o dia de Deus te curar. Se você estiver desejoso de ser cheio do Espírito, hoje é o dia de Deus te encher. Se estiver desejoso de celebrar ao Senhor, hoje é o dia de celebrar ao Senhor. Grave, hoje é o melhor culto da nossa história, é o melhor dia da nossa vida. É hoje. Eu vim profetizar para alguém que não importa o que passou, Deus vai fazer hoje. Eu vim profetizar que não importa o tamanho dos seus projetos para o futuro, Deus vai realizar hoje. Deus pode antecipar um ano inteiro em apenas um dia na sua história. Deus pode mudar a sua vida numa única palavra. Deus pode transformar este culto agora, nesse momento. Grave, hoje é o melhor dia da nossa história. Deus nos deu hoje para celebrar. Deus nos deu hoje para nos alegrar. Deus nos deu hoje para aprender a celebrar o que Deus nos deu. Eu estou profetizando, hoje é o dia da nossa vitória. É hoje. Hoje é o dia da nossa vitória. Hoje é o dia da reviravolta na sua vida. Hoje é o dia da reviravolta na sua história. Hoje Deus entra na tua casa e salva toda a tua família. Hoje Deus entra no teu lar e faz uma transformação na sua vida. Hoje a porta abre. Hoje o milagre vem. Hoje Ele vai na UTI do hospital trazer saúde para quem está precisando. Hoje é o dia da libertação. Hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia da renovação. Hoje é o dia de ser cheio, transformado, mudado, restaurado, purificado, santificado. Hoje. Pega na mão de alguém, por favor, pega. É hoje. É hoje. Hoje. Tebromanasi cante minasi odiomas. Aproveite por 30 segundos para adorá-lo hoje. Hoje é o melhor culto da nossa vida, é hoje. O culto de quinta vai ser só na quinta. O de terça é o melhor culto, é hoje. Eu estou profetizando que hoje é o dia da nossa vitória. Eu não sei se você crê, mas eu recebo como autoridade dos céus sobre a igreja aqui. O Espírito de Deus acabou de comunicar ao meu coração que está liberando sobre essa igreja dom de línguas aqui. Renovo! Onde estão os vasos de mistérios aqui nesta igreja agora? Há uma unção profética descendo sobre esta terra. O Espírito de Deus começa a tomar vasos aqui agora. Eu estou tomado por uma unção poderosa de Deus aqui. Eu pego carona no que Deus disse ao pastor Fábio e profetizo renovo. Hoje é o melhor dia da nossa história, hoje. Eu prego a melhor mensagem da minha vida hoje. Eu vivo o melhor dia hoje. O meu melhor culto é hoje. Receba de Deus a autoridade. É de mãos dadas como alguém dando glória. Em 30 segundos eu paro, mas há uma unção que renova alguém aqui agora. Alguém pode vir junto com a pastora dando glória aqui. Deus começa a tomar vasos em mistérios aqui agora. Aproveita para chorar hoje, é o melhor culto. Aproveita para celebrar hoje, é a melhor oportunidade. Aproveita para ser cheio hoje, é o melhor momento. É hoje Deus te toma, te enche, te restaura, te renova. Abra a boca, celebre. Há uma unção poderosa descendo sobre toda a igreja. Toda a igreja.
toda. Não se espante se quem está do seu lado começar a pular em mistérios. Há uma unção que renova alguém aqui agora. As tuas forças estão sendo renovadas aqui e agora. As tuas forças estão sendo renovadas aqui e agora. Receba como se fosse um vento que desce sobre toda a igreja, trazendo renovo para a congregação, trazendo um novo tempo para a tua história, trazendo um novo tempo para a tua vida. Receba de Deus sabedoria agora, sabedoria agora, sabedoria agora, sabedoria agora. Em 10 segundos Deus toma esta igreja. Eu conto 10, aonde houver um crente pentecostal disposto a ser cheio, comece a receber o que Deus libera sobre esta igreja aqui agora. Eu conto 9 e ele passeia entre nós aqui. Eu conto 8 e ele desce como um vento poderoso, enchendo toda a casa. Eu conto 7, ele está presente aqui entre nós agora. Eu conto 6, o Espírito de Deus começa a dar dom de línguas para alguém aqui agora. Eu conto 5, não segura o que Deus está lhe dando agora. Eu conto 4 e ele enche alguém aqui. Eu conto 3 e ele cura. Ele cura, ele cura, ele cura, ele cura. Eu conto 2 e ele começa a tomar alguém em mistérios agora. Tem mistério de Deus aqui. Tem mistério de Deus aqui. Tem mistério de Deus aqui. Eu conto 1 e ele enche, 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 enche.